Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje apresenta sobre o ESG, a nova ordem da sustentabilidade nas organizações. A apresentação será realizada por Francisco Antônio Barbosa Vidal, professor e diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, e também por Paula Albuquerque, coordenadora de Sustentabilidade e Diversidade, palestrante e pesquisadora da área ESG. Desejo a todos um ótimo webinar. Falar sobre a temática ESG, a nova ordem mundial no âmbito da sustentabilidade, é importante a gente trazer algumas reflexões a priorísticas. A primeira é que houve, nos últimos 2 anos, e o contexto da pandemia, né, se configura como um raio-x de que houve um recrudescimento das desigualdades sociais. E há também uma outra perspectiva que nos preocupa, que nós vivenciamos em uma sociedade ancorada na desigualdade social. Se nós formos falar das assimetrias sociais e assimetrias regionais no âmbito do nosso país, nós temos elementos concretos, como, por exemplo, a contribuição para o produto interno bruto do país, a geração de riqueza, falando aqui de Brasil. Os municípios da região sudeste contribuem com 52% da produção de riqueza no nosso país, que é o PIB, e a região nordeste, 16%. Então, nós precisamos trazer essa reflexão sobre o processo de diminuição dessas assimetrias, dos gaps sociais. E não há caminho para o desenvolvimento sustentável se não houver concertação social, integração entre poder público, sociedade civil e as empresas, além também de uma mudança de hábito e de estilo de vida da população. Trazer para o radar da cidadania, no âmbito do que eu chamo de micropolítica, que é a micro-realidade social da qual nós fazemos parte, a mudança de hábito, a visão comunitária, discutirmos, debatermos, buscarmos alternativas para as problemáticas sociais e ambientais é de extrema importância. Atualmente, no nosso país, milhões de pessoas estão passando fome. Além também dos passivos ambientais que estão em crescente processo de ampliação, fruto da degradação humana. E a gente precisa não só fazer uma reflexão crítica, mas também buscarmos alternativas, né? E milhões de brasileiros hoje, 80% da renda é destinada para alimentação, enquanto os ricos, apenas 10%. Então, essa dicotomia, esse paradoxo, a gente não efetiva uma sociedade democrática também sem educação política. A gente precisa promover educação política para que nossos adolescentes e jovens, a população em geral, possa participar de uma forma efetiva da resolutividade das problemáticas sociais, da formulação de políticas públicas e exercitar, no âmbito do seu preceito de cidadania, o controle social. Daí a importância, cada vez mais, da transparência nas diferentes esferas de atuação das organizações, seja o primeiro setor, as organizações públicas, o Estado, seja o segundo setor, as empresas, seja o terceiro setor, as organizações não governamentais. E precisamos também de consumidores mais conscientes. Os consumidores, os clientes, é que garantem os lucros das empresas. E ainda no nosso país, esse movimento, apesar dos avanços dos últimos 20 anos, ele é considerado pífio
em relação a países mais desenvolvidos. E essa organização também política e societal dos consumidores, na perspectiva da cidadania ativa, é fundamental, né, e já também se caracteriza como elemento concreto e fator relevante na mudança de mentalidade de muitos negócios. A ambiência externa mutante, cambiante, com novos elementos, também elas influenciam o agir empresarial. 20 anos atrás, era difícil conceber que o mercado financeiro ele colocasse no radar da gestão de riscos a temática da sustentabilidade. Na realidade, hoje, esta perspectiva concreta, né, de alinhar a sustentabilidade à estratégia do negócio é concreta, né, e devido a uma série de mudanças no âmbito da sociedade, do mercado, maior conscientização e pressões também, sejam específicas de clientes, de financiadores e também pressões relacionadas a normativos públicos ou também autorregulação de mercado. A gente traz aqui o conceito de desenvolvimento sustentável a partir de uma pergunta reflexiva, né? Que mundo nós queremos? É interessante que hoje o conceito de desenvolvimento sustentável, além da perspectiva intergeracional, né, o que as gerações presentes, que legado, né, e mitigar também os impactos de externalidades negativas da geração atual em gerações futuras, né, que é o que a gente chama de imposto intergeracional. Que mundo nós vamos deixar para gerações futuras, mas também se preocupando com ações de sustentabilidade no âmbito das gerações atuais, né? O conceito de desenvolvimento sustentável ele foi concebido em 1987, foi criada uma comissão sobre o meio ambiente pela Organização das Nações Unidas, né, que é uma instituição multilateral importante, né, para o que a gente chama desse pacto global pela sustentabilidade, né, até pela abrangência da ONU, engajamento de 193 países por volta e as políticas multilaterais elas são essenciais, né, para se constituir uma agenda que promova direitos humanos e ambientais no âmbito do nosso planeta. Então, na época, a senhora Brundtland, primeira-ministra da Noruega, que presidia essa comissão em 1987, ela, junto com a comissão, delineou o conceito de desenvolvimento sustentável e procurando conciliar essa visão entre economicistas e ambientalistas. Na década seguinte, um empresário chamado Stephen Smithheim, que inclusive tem uma obra chamada Cumprindo o Prometido, ele, na época, era presidente da Fundação Avina, né, que trabalha com formação de líderes em sustentabilidade. Ele também ajudou a disseminar esse conceito da participação das empresas no processo de promoção do desenvolvimento sustentável e também, através dessa obra, né, Cumprindo o Prometido, ele publicizou iniciativas empresariais em diferentes partes do mundo. Depois veio o protocolo de Kyoto, veio também a Rio+20 em 2012, né? Também no início dos anos 2000, a ONU lançou os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e, recentemente, agora em 2015, os países membros lançaram a Agenda 2030, que contempla 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, dentre eles erradicação da pobreza, sustentabilidade ambiental, diminuição das desigualdades sociais, promoção da paz e da justiça. Daí, a ONU também avaliou que era importante não só fazer uma interlocução com o setor produtivo, porque para poder viabilizar essa agenda, que contempla uma série de 17 objetivos em diferentes países do mundo, e fazer com que essa agenda ela saísse da instância global para a instância nacional e, principalmente, as instâncias subnacionais e locais. Então, além da perspectiva desse desdobramento, dessa pactuação, né, para que as agendas elas pudessem
E aí todo o esforço que 2030 está aí, e o objetivo, o propósito é viabilizar o máximo possível, alcançar o máximo possível das metas vinculadas aos objetivos vinculados ao desenvolvimento sustentável, que tem essa perspectiva de integrar equidade social, justiça social, com sustentabilidade econômica e preservação ambiental, e principalmente contribuir para a preservação do meio ambiente, não deixar passivos elevados para gerações futuras e contribuir para diminuir as desigualdades sociais abissais e concentração de renda que existem no nosso planeta, né? Então, a ONU ela foi inteligente. Não adianta só esse pacto com o governo e com a sociedade civil. A gente precisa também fazer um trabalho de indução e sensibilização junto ao mercado financeiro, junto aos investidores, que são os investidores, né, que detêm a poupança para se aplicar, né, no setor produtivo e também no próprio governo, né, quando o governo ele emite títulos da sua dívida, os investidores também estão comprando esses títulos, avaliam o risco, né, existem as agências também, elas fazem avaliação de risco não só de nações como de empresas, e eu creio que a tendência é que o ESG também, ele vá também fazer parte de políticas efetivas no âmbito governamental, né? Essa exigibilidade dos investidores ela vai ser transversal não só às empresas e principalmente às empresas de capital aberto que negociam ações em bolsa de valores. Pode passar, professor Michael, muito grato. Então, a gente tem aqui o conceito de desenvolvimento sustentável, que busca simultaneamente a eficiência econômica, a justiça social e a harmonia ambiental. Mais do que um novo conceito, é um processo de mudança, onde a exploração de recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento ecológico e a mudança institucional devem levar em conta as necessidades das gerações futuras, né? Então, hoje há uma ambiência que preocupa muito a humanidade. Além do terrorismo, da pandemia, da barbárie, das desigualdades sociais, da fome, da pobreza, né? Nós temos o conhecimento que empresas elas não prosperam em sociedades que também não são prósperas, né? E nós temos conhecimento, né, também é uma outra vertente que é a promoção do crescimento econômico com equidade social, com distribuição de renda, respeitando o trabalho decente. Nós temos o conhecimento que as empresas, pelo fato delas existirem, elas agregam ou destroem valores. Há um movimento, né, apesar do que eu falei no início, de que os clientes, principalmente no nosso país, os consumidores, eles precisam de uma consciência política mais efetiva, né? Individualmente, nós temos o poder na mão, mas não há uma orquestração, né, na qual a gente possa exercer mais força, né? Apesar também das redes sociais, uma sociedade hoje intitulada tecnoglobalizada, integrada através das novas tecnologias informacionais e comunicacionais, né? Não sei, eu acho que todos aqui acompanharam aquela situação do médico que lá no Egito, lamentavelmente, né, foi uma prática de assédio moral, de assédio sexual contra a vendedora que era muçulmana, né? Ele publicizou um vídeo em português e depois esse vídeo foi traduzido para a língua local, né? E foi publicizado. Durante 7 dias ele foi investigado, sem contato com a família. Então, assim, é um exemplo de que a gente precisa também entender essa nova perspectiva da mundialização cultural, do respeito às culturas, às diferentes realidades, pactuando por uma ética biofílica, né, que é o que o cientista Erich Fromm, né, já defendia, né, esse respeito mútuo entre os seres humanos, o respeito e integração entre ser humano e natureza.
nós precisamos compreender que nós também somos natureza. Nós estamos integrados. E a pandemia, né, ela, como eu já falei, ela também é uma espécie de raio-x de quanto a humanidade está adoecida. Dessa crise de valores civilizatórios, essa é uma reflexão para todos nós. Né? Todos nós temos uma cota à parte. Né? Mesmo que nós estejamos situados no âmbito da nossa micro-realidade social e política, mas o nosso agir na nossa micro-realidade, ele vai ter implicações na macro-realidade. Então, essa conscientização, ela é importante. Né? Todos nós aqui temos uma pegada ecológica, né? Todos nós aqui geramos passivos ambientais, né? A gente precisa refletir sobre a questão do racismo, da diversidade. Nós também temos que refletir o que estamos fazendo para diminuir essas desigualdades sociais. Então, esse agir também do cidadão, mas integrado, esse agir integrado a um projeto de sociedade inclusiva, aqui eu falando do nosso Brasil, ele é de extrema importância. Professor, pode passar aqui o próximo slides. Ok, esse foi um conceito que saiu da Rio +20, desenvolvimento sustentável, é um modelo que prevê a integração entre economia, sociedade e meio ambiente, né? Promovendo o crescimento econômico, trazendo para o radar a inclusão social e a proteção ambiental. Pode passar, professor, obrigado. É claro que hoje, principalmente no setor industrial, existem duas preocupações sérias: deposição e reposição. O que fazer com os resíduos, né, e como reutilizar e reciclar esses resíduos, né, como encontrar tecnologias de produção limpas, como buscar matriz energética que seja limpa e renovável, né? Então, nós temos, hoje, muito do que se consome no nosso país de energia elétrica, né, é fruto do chuveiro elétrico, para vocês terem uma ideia, né? E é claro que nós temos aqui um insumo que é uma dádiva, que é a energia solar, né, energia eólica. Então, cada vez mais o investimento em energias renováveis, apesar de elevados, mas é importante que haja essa universalização de tal forma que as energias limpas possam contribuir para que haja menor agressão ao meio ambiente, né? Além dos cuidados que precisamos ter mais estratégia com o pulmão do mundo, que é a nossa Amazônia, né? E hoje, é claro que os governos eles são cíclicos, mas não tem como um governo que não trouxer para a sua agenda institucional as perspectivas efetivas da inclusão social e da preservação ambiental, ele vai ser um governo temporário, né? Por fatores políticos, às vezes, ponto fora da curva, ele pode permanecer nesse status, mas ele não se renova, né? Ele não vai ter sustentabilidade. Nós tivemos o caso dos Estados Unidos com o governo Trump. Ok, então, essa perspectiva na gestão, voltando para os negócios, né, para as empresas, essa integração entre econômico, social e ambiental, ela vai ser mais forte também dependendo do tipo de atividade econômica, do porte da empresa, né? Mas essa vertente ela foi trazida por um americano chamado John Elkington, no seu livro Canibais com Garfo e Faca, que designou essa terminologia, né, que passa a ser o modelo de gestão, que é o Triple Bottom Line. Daí vem o ESG, né, que é fruto dessa mediação entre a ONU e o mercado financeiro, né, onde se coloca esse tripé, e no caso aí agregando governança, no processo decisional de investimentos. Porque o que o investidor ele quer? O investidor ele quer rentabilidade, mas ele quer uma garantia. E essa garantia ela vai estar lastreada com a sua gestão de riscos. Então, a sustentabilidade hoje ela está no radar, né, do risco dos negócios. E no caso das empresas com ações em bolsa,
né? Elas precisam desenvolver essa governança no sentido não só de garantir o direito dos acionistas minoritários, né? Como também buscar essa equidade entre os acionistas ordinários, aqueles que têm direito ao voto nas decisões do negócio, e os que não têm direito ao voto, mas têm a expectativa da rentabilidade, né? Então, criar esse modelo de gestão. Então, nós temos aqui uma empresa de capital aberto, nós temos a Enel aqui no Ceará, nós temos a Pague Menos, nós temos o Grupo M. Dias Branco. Então, eles possuem, no caso, por exemplo, o M. Dias Branco, um nível de governança chamado Novo Mercado. Aí existe o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e esse novo mercado, essa governança, tem que ter um conselho de administração, com participação de profissionais independentes, para orientar as diretrizes do negócio, um conselho fiscal, uma auditoria interna, auditoria externa, porque quem for comprar ações do M. Dias Branco vai avaliar a gestão de riscos. Então, se tem uma governança de tal forma que a gestão ela seja eficaz e efetiva e eficiente, e se a empresa ela possui políticas no sentido de evitar passivos ambientais, riscos ambientais e passivos sociais, sejam junto à comunidade ou junto aos trabalhadores, isso quer dizer que ela vai ter, né, uma performance, um desempenho econômico-financeiro positivo, né, que é o lucro, e o lucro vai remunerar o investimento que foi feito. Então, se o lucro vai remunerar o investimento que foi feito, essa empresa ela é rentável. Então, pode passar, professor, estou concluindo aqui a minha fala, eu vou só... aqui são 5 pilares dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu vou só para me avisar do seu tempinho para fazer as considerações finais. Isso. Eu vou... A parte de ESG, eu vou deixar mais conceitual com a professora Paula, consultora Paula. Vou concluir aqui a minha fala pela questão do tempo, porque, na verdade, professora Paula, acabou sendo legal sendo até aqui, porque aqui eu fiz uma contextualização para que a senhora possa adentrar realmente na temática do ESG propriamente dita, né? Então, é isso. Aqui, só para fechar, aqui são 5 pilares do desenvolvimento sustentável da ONU, que são desdobráveis dos 17 objetivos, né, que a professora Paula também ela vai apresentar e fazer essa interface com a ESG, né, que é cuidar das pessoas, promover direitos humanos, erradicar a pobreza, prosperidade, crescimento econômico e equidade social, promover a paz, buscar parcerias e a preservação da natureza. Ok? Então, encerro minha fala por aqui, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e fico no aguardo de um momento a posteriori para a gente responder perguntas. Obrigado, professora Nara. Até daqui a pouquinho. Seja muito bem-vinda, Paula. Está com você. Boa tarde, professora Nara. Muito obrigada. Queria parabenizar por esse evento, por trazerem esse tema tão relevante para a discussão nesse momento. Também parabenizar o professor Vidal pela fala dele, trouxe muitos pontos importantes e deu uma boa base para a gente poder continuar a nossa discussão aqui sobre o ESG. E aí, para começar a falar sobre o nosso tema de hoje, como foi muito bem traduzido pelo professor Vidal, eu queria perguntar para vocês. O ESG, ele é um termo novo? É uma novidade de fato? E aí você pode estar respondendo no chat, mas eu já vou adiantando por aqui. O ESG, na verdade, ele não é novo. Ele já existe há cerca de 16, 17 anos. Vou já mostrar mais na frente, mas ele vai surgir pela primeira vez no cenário global em 2004. Porém, como o professor Vidal falou perfeitamente, nos últimos 2 anos, alguns desajustes sociais, ambientais e também de governança, principalmente no que se refere às empresas e todo o cenário de incerteza que a gente está vivendo, fez com que esse termo surgisse de novo com muita força no mercado e voltasse os olhares para ele. E aí, outra pergunta que é muito comum de surgir é: qual é a diferença, então, entre o ESG e a sustentabilidade empresarial? Bom, para falar a verdade, ESG e sustentabilidade são sinônimos. São as mesmas dimensões: ambiental, social e governança, ambiental, social e econômico, né? Quando a gente fala ali do tripé da sustentabilidade. Porém, o ESG, esse termo, ele vai surgir em um novo contexto, que é o contexto atual que a gente está vivendo, e também uma nova perspectiva, que é uma perspectiva que a empresa ela vai mudar a forma como ela se posiciona na sociedade e vai assumir um papel social, um papel de responsabilidade social. Perfeito?
Então, vamos aqui falar de uma forma breve da linha do tempo do ESG. Quando foi que esse termo surgiu? Bom, a primeira vez que esse termo vai surgir é em 2004. O secretário-geral da ONU, do então momento, ele faz uma provocação para os 50 maiores CEOs daquela época de por que as empresas elas não começam a se adequar a critérios ambientais, sociais e de governança e assim serem mais sustentáveis. Foi uma provocação do secretário-geral da ONU chamando esses gestores, sensibilizando quanto à causa do desenvolvimento sustentável. E aí algumas empresas começaram a fazer esse papel de se voltar para a sustentabilidade. Mas isso era dito como um diferencial, algo que desviava um pouco do caminho que todas as empresas costumavam seguir. Só que aí, em 2006, começou a surgir os primeiros indícios, por meio de alguns relatórios publicados, de que as empresas que investiam no ESG, nos fatores ESG, elas tinham uma melhor avaliação financeira, elas resistiam melhor à crise, elas chamavam mais a atenção dos investidores. Então, foi começado a perceber que existia alguma coisa ali. Talvez fosse vantajoso implementar a sustentabilidade dentro do negócio. Mas aí, o termo ESG, ele passa muito tempo muito restrito à questão dos investimentos, da bolsa, né? Das empresas de capital aberto. Só em 2019 é que o termo realmente ganha muita força e ele passa a compor o dialeto, né, de todas as empresas em nível nacional. E aí, 2 eventos chamam a atenção. O primeiro foi quando as empresas, né, os 181 CEOs das grandes empresas assinam uma declaração de propósito de capitalismo para promover um capitalismo mais consciente. Eles não queriam mais que a empresa focasse apenas no lucro. Era preciso que as empresas também exercessem um papel social, tivessem um propósito. Esse é o marco de 2019. Em 2020, a gente tem outro acontecimento que chama bastante a atenção de todos do mercado, né? Que é quando o CEO da BlackRock, o Larry Fink é o maior investidor do mundo, ele fala que ele não vai mais investir em empresas que não levem a sério ou que não levem na sua tomada de decisão em conta a sustentabilidade, ou seja, que não se adequem aos fatores ambientais, sociais e de governança. E aí você deve estar se perguntando, por que ele falou isso, né? Qual foi o impulso? O impulso foi justamente a crise sem precedentes que a pandemia trouxe para a sociedade, que começou a mostrar que era preciso fazer alguma coisa, que as empresas elas tinham um papel importante no mundo e que elas precisavam assumir esse papel. E aí, em 2021, atualmente, a gente continua vivendo uma pandemia, que é a maior crise sanitária em 100 anos que a gente já viveu, e aí aumenta ainda mais a discussão do ESG da sustentabilidade. Por quê? Porque foi comprovado com a pandemia que as empresas que suportaram melhor a crise foram empresas que já investiam em sustentabilidade ou que se adequaram ao ESG. Portanto, é muito importante destacar que, antes, algo que era só um diferencial passa a ser uma imperatividade. É comum, hoje em dia, a gente escutar que algumas empresas elas só querem fechar contrato com stakeholders que tenham padrões de sustentabilidade, que já pratiquem a sustentabilidade. É muito comum a gente perceber isso, porque agora o ESG ele não é mais um diferencial, ele passou a ser um imperativo. Então, aqui, só passando brevemente pelo cenário nacional, porque a gente estava discutindo um pouco do cenário global. No cenário nacional, a gente também tem a crise de Covid-19 como a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. A gente tem um aumento da população em vulnerabilidade social e econômica. A gente observa um desmonte da política ambiental. Ano passado, a gente observou, ganhando cada vez mais força, grandes desastres ambientais, a questão do desmatamento, a questão das mudanças climáticas. E aí, cada vez mais é exigido pelo mercado que as empresas se adequem a um capitalismo mais consciente e a um capitalismo que engaje os seus stakeholders. E por isso, o ESG e a sustentabilidade, ela passa a fazer parte do planejamento estratégico das empresas e as empresas passam a se adequar a essa nova ordem da sustentabilidade. Ok? Então, passando aqui para introduzir o ESG, é uma sigla em inglês, que em português significa ambiental, social e governança. E aí existem muitas nomenclaturas, critérios ESG, fatores ESG. Eu gosto de falar fatores ESG. Os fatores ESG, essas 3 dimensões,
elas norteiam a empresa quanto à implementação da sustentabilidade. O que é que isso quer dizer? Que se uma empresa hoje ela quiser ser mais sustentável, ela deve implementar práticas, padrões dentro dessas 3 dimensões: ambiental, social e governança. Dentro do ambiental, o que é que significa o E do ESG, né? O ambiental significa a forma como a empresa ela vai administrar os recursos ambientais, tanto os que ela utiliza, como o impacto que ela gera com seus resíduos. Então, o ambiental, ela está totalmente ligado aí à gestão do meio ambiente, à gestão dos recursos naturais e à poluição que a empresa gera, mitigando os impactos, claro. O social, ele está ligado à forma como a empresa vai se relacionar com seus stakeholders. A gente gosta de falar que a sustentabilidade é multi-stakeholder. O que é stakeholder? É o público que a empresa se relaciona, seja o público interno, seja o público externo. Então, no social, a empresa precisa se perguntar: qual é a relação que eu estou estabelecendo com os meus stakeholders? Como tem sido esse relacionamento com os meus colaboradores, com os meus clientes, com os meus fornecedores? E, por fim, a governança, ela fala como as lideranças fazem a gestão da empresa. A questão da transparência, da ética, do compliance, das políticas institucionais, estão todas dentro da dimensão da governança. E aí, cada uma dessas letrinhas, cada uma dessas dimensões, hoje, possuem temas de mais relevância. A gente até já percebeu ali naquele vídeo que o professor Vidal passou no começo. Dentro do ambiental, temos 3 assuntos que estão muito em alta. O primeiro é a questão das mudanças climáticas. Hoje, a gente já vive uma situação, na verdade, de emergência climática e é preciso que as empresas façam alguma coisa para evitar que a situação se agrave e vire algo irreversível. Então, as mudanças climáticas e a questão do controle das emissões de carbono estão bastante em alta dentro do ambiental. A gente também tem no ambiental a questão do uso dos recursos naturais e da poluição, principalmente quando a gente fala de plástico, né? A gente vê muitas empresas aí lançando programas de plástico zero, mudando as embalagens, é algo também que está bastante em alta. Dentro do social, a gente tem segurança do trabalho, qualidade de vida para os colaboradores, né? Preocupação com os colaboradores, diversidade e inclusão, outro tema muito em alta, e o relacionamento com a comunidade e a questão dos projetos sociais. Na governança, a gente vai ter a questão das políticas institucionais, dos conselhos administrativo, fiscal e também a questão do compliance e da ética, né? Prevenção contra as fraudes e corrupção. Passando, então, para os benefícios. Quais são os benefícios da empresa se atentar para esse tema e realmente implementar o ESG? Dentro dos benefícios, a gente tem um fortalecimento da marca diante do mercado, um maior controle por parte da organização quanto aos seus processos, uma retenção de talentos, uma redução dos custos, né, principalmente quando a gente fala do ambiental, uma maior possibilidade de inovação e promoção de parcerias, porque a sustentabilidade ela é transversal e vai envolver outros parceiros, e também a empresa se torna mais atraente para os seus investidores. E aqui, passando de forma breve, já para finalizar a minha fala, a gente tem as práticas que a empresa pode desenvolver dentro de cada uma dessas dimensões, olhando para os temas mais relevantes. Por exemplo, quando se fala de mudanças climáticas, a empresa pode se voltar para o controle e monitoramento das emissões. Quando a gente fala da gestão dos recursos ambientais, a empresa pode se voltar para a questão de produtos mais sustentáveis, com menos uso de plástico, ou até mesmo zerar o plástico. E aqui eu trago 2 cases. O primeiro case é o do iFood, que reinventou as suas embalagens depois de uma pressão que ele sofreu do público e agora ele faz as suas entregas por meio de embalagem zero plástico, uma embalagem feita de mandioca, e também a Lola Cosméticos, que adaptou uma linha de shampoo específica para shampoos em barra, que tanto não produzem a embalagem de plástico, como também utilizam menos água. A gente também tem aqui nas práticas sociais a diversidade e inclusão, a empresa estabelecer políticas de diversidade e inclusão, e também a questão da pandemia, a questão do investimento social privado, a empresa se voltar para o auxílio da sociedade quanto a todo esse caos que a gente está vivendo por conta da pandemia. E aí a gente tem como cases a Coca-Cola, que fez essa campanha belíssima de doação no dia do hambúrguer para famílias que estejam passando aí por uma situação de vulnerabilidade social e de fome. E também a Uber, que lançou uma campanha antirracista, já olhando aí para a diversidade e inclusão. Na governança, a gente tem os conselhos administrativos, a gente tem as políticas institucionais, estabelecer políticas institucionais, estabelecer conselhos administrativos e a questão de investir na ética e no compliance. E aí a gente tem como cases o Burger King,
que ele foi uma das empresas que entrou nesse selo, Woman on Board, que quer dizer o quê? Que ele tem um conselho administrativo instituído e, além disso, esse conselho possui uma grande maioria de mulheres. Muito interessante, porque traz representatividade para a empresa. E a gente também tem a agenda positiva de governança, que é uma agenda que vai trazer aí os pilares do compliance e da ética que as empresas elas podem aderir, ser signatárias e colocar em prática. Tá bom? Para finalizar a fala, a gente também tem os indicadores. A GRI, a Global Reporting Initiative, é uma organização internacional que traz os indicadores de sustentabilidade padronizados para quando a empresa quiser relatar a sustentabilidade e também mensurar a sustentabilidade. E aí, dentro das normas da GRI, a gente tem 3 normas universais de relato e 3 normas voltadas para mensuração. Uma para o ambiental, uma para o social e uma para o econômico. E aqui eu trouxe só alguns exemplos de indicadores. Por exemplo, dentro do ambiental, o que é que a gente pode ter de indicador ESG? Volume de gases de efeito estufa que a empresa emite por dia, volume de resíduos que ela gera, taxa de desmatamento. Dentro do social, quantidade de mulheres na liderança, quantidade de colaboradores negros, taxa de turnover. E dentro da governança, a gente pode ter quantidade de membros do conselho, se existe um comitê de sustentabilidade, se existe um comitê de diversidade e inclusão. E aí, para finalizar a minha fala, eu queria trazer só a aderência das práticas ESG aos ODS. O professor Vidal, ele já introduziu, né, o que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são, o que foi a Agenda 2030. E aí, quando a gente pensa no ESG, ele não se difere dos ODS. Na verdade, ele é complementar. Quando uma empresa investe no ESG, ela necessariamente está contribuindo diretamente para o alcance dos ODS da Agenda 2030. Né? Então, a gente pode ver que todos os ODS estão, pelo menos, dentro de uma dimensão do ESG, ou do ambiental, ou do social e da governança. E aí, finalizando a minha fala, eu acho que eu estourei até um pouquinho do tempo. As empresas que desejam implementar o ESG, ela deve seguir 3 passos. Primeiro, realizar um diagnóstico de como ela se encontra em cada uma dessas dimensões. Depois, traçar uma estratégia, elaborar um plano de ação e executar esse plano de ação e, por fim, realizar um controle e monitoramento. Lembrando que a sustentabilidade ela é transversal e ela é a longo prazo, né? Então, existe todo um planejamento para que a gente consiga implementar, de fato, os fatores ESG dentro da organização e que ela seja, de fato, sustentável. Ok? Para finalizar, eu trouxe essa frase que a sustentabilidade ela saiu dos anexos e veio para as páginas principais. Essa frase é da Sônia Favoreto, que é uma das membros do Conselho da GRI Brasil, que é justamente essa organização que estabelece as normas de sustentabilidade. Perfeito? Obrigada, Paula e Francisco, pela apresentação. Em nome da Soft Expert, agradeço a todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite o nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade!